Gatado, lembra daquele caso do abrigo lá de Tambauzinho? E agora eu vou fazer alguns questionamentos aqui agora. Lembra daquele caso de Tambauzinho, onde vários idosos foram resgatados, foram pro Hospital Padre Zé. O primeiro idoso que morreu chegou pro Padre Egídio. Nunca esqueço o depoimento do Padre Egídio, a gente aqui. O primeiro idoso que foi resgatado, que infelizmente veio a óbito, chegou pro padre. Aí disse: padre, não me jogue no lixo. Esse foi o primeiro idoso que morreu. O segundo foi uma idosa. E agora a terceira morte foi confirmada, foi registrada, tá? E deixa eu ir com a Anne Gomes com a gente aqui agora, tá? A gente vai falar sobre esse assunto agora, porque eu quero saber, viu, Anne? Como é que anda o processo administrativo de quem respondia pelo abrigo? Essa é a minha pergunta aqui com a gente agora, é o assunto nosso. Bom dia pra tu, Anne. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos lá, boa tarde, né? Já agora, gente, 12h04 da tarde, nós agora falamos sobre esse assunto para a gente trazer, infelizmente, essa confirmação de mais uma morte. Seu Francisco Deodoro tinha 75 anos e, infelizmente, Erli, como você falou, ele está naquela relação daqueles idosos que foram resgatados e que estavam muito debilitados. E por mais que tivessem, mesmo de maneira tardia, né, mas aquele atendimento assistencial da melhor qualidade, infelizmente a saúde já estava muito debilitada e o seu Francisco, infelizmente, também acabou vindo a óbito. Mas a grande pergunta que fica com a divulgação de mais esse óbito desses idosos que foram resgatados desse abrigo irregular, esse abrigo clandestino, é em que pé está a situação da investigação. E aí a gente conversa agora com a promotora do idoso da capital, com a doutora Sônia, para ela nos atualizar sobre essa questão. Porque na época, promotora, que inclusive vai fazer um mês, né, agora, na época chegou-se a identificação do proprietário desse local, ele chegou até a se apresentar na central de polícia, mas e agora? Aconteceu alguma coisa com ele? Vocês estão acompanhando esse processo para tentar chegar a uma punição para esse crime? Boa tarde a todos. Com relação ao dirigente da casa, como vocês sabem, ele chegou a ser preso, mas ele foi liberado na audiência de custódia. Então, está em tramitação da Delegacia de Especializada em Atendimento do Idoso um inquérito policial para apurar esse fato, né? Então, o inquérito está sendo muito... a delegada está ouvindo muita gente, porque a cada dia a gente recebe mais notícias em relação a essas situações, porque envolve muitas pessoas a serem ouvidas, e nós temos conhecimento que parece que ele mudou de endereço, mas na realidade ele vai chegar o momento dele ser interrogado e ele vai ter que aparecer. Ou seja, ele chegou a ser preso na época, foi liberado na audiência de custódia. E hoje ninguém sabe onde é que está, atualmente qual é o endereço dele, mas ele vai ter que... A polícia vai encontrar, né? Vai localizá-lo. Então, nós vemos o seguinte, que a situação foi muito séria, muito grave, né? Tanto que nós já estamos com o terceiro idoso que faleceu após a transferência para o Hospital Padre Zé, devido às condições de saúde dele muito debilitado e muito grave. E que além desses três que já faleceram, nós temos mais três que também já faleceram data anterior a transferência para o hospital. Né? Inclusive nós temos conhecimento que dois faleceram no próprio abrigo. Um deles até no dia da sexta-feira da Paixão. Então já o sexto idoso que falece, que vem a óbito, é desse abrigo, né? Olha só, a situação é muito complexa, grave, é claro, como a gente sempre vem registrando, mas muito complexa, porque além de envolver o proprietário que é responsável dessa casa, tínhamos funcionários que trabalhavam, os familiares que também estão sendo ouvidos e podem ser punidos. Então, o processo continua, Erli, mas infelizmente são muitas pessoas que precisam prestar esclarecimento. É verdade. Todos os pacientes, porque nós pensávamos de início que ali era apenas um lado de idosos. Sim. Mas depois nós vimos o seguinte, que além de pessoas com idade superior a 60 anos, tinha também pessoas com idade inferior e com situações muito graves, que inclusive até uma que faleceu, ela tinha 54 anos. Então esses familiares, também os funcionários da própria casa, que eles também viram a situação daqueles idosos, eles de alguma forma eles vão ter que ser ouvidos e vão ter que esclarecer por que é que chegou até aquela situação e por que não comunicaram aqueles fatos
cobrados das autoridades e por que essas famílias não ficaram mais presentes na vida desses idosos. A gente vê que existe, apesar de nós estarmos numa pandemia, o fato de você dizer, não, porque eu deixei meu idoso no abrigo, eu não vou nem ir lá procurar saber notícia dele. Não existe isso, né? São pessoas vulneráveis, muitos deles com idade já bastante avançada, pessoas às vezes que têm até esse que faleceu usava até uma sonda para alimentação enteral. Então o abrigo não comportava o acolhimento de idosos naquela situação, porque é um grau de dependência já, o chamado grau de dependência 3, que precisa ter uma atenção especial. Então, o que a gente pede às pessoas, à sociedade em si, é que veja as pessoas idosas como seres humanos, trate eles com dignidade. É como o Padre Egídio diz, infelizmente esses 3 morreram lá no Padre Zé, vieram ao Padre Zé, mas morreram com dignidade, porque tudo que foi para ser feito em relação a eles, em termos de saúde, atendimento médico, as providências foram tomadas, mas devido ao fato deles já estarem muito debilitados, eles não conseguiram preservar o seu bem maior, que seria... Promotora, a senhora falou um ponto muito importante, Erli, eu vou encerrar essa participação com ela, deixando um serviço, porque existe a delegacia do idoso, existe a promotoria do idoso, ou seja, existem os canais para que... Conselho Municipal do Direito do Idoso, então existem vários canais para que não apenas parentes, mas que qualquer pessoa que saiba de algo relativo a maus tratos, relativo à quebra, né, do direito, da dignidade humana, tem o dever, né? O dever de levar o conhecimento, porque tanto você pratica o crime por ação, como também por omissão. Às vezes você tem conhecimento do fato e você simplesmente fica naquela sua situação de que não me meto em nada. Mas isso pode representar a morte de muitas pessoas inocentes. Como de fato tem acontecendo. Promotora, muito obrigada. E, Erli, só para finalizar, a promotora Sônia segue acompanhando, tanto em relação à investigação, né, da Polícia Civil, quanto no acompanhamento com as outras famílias, que inclusive há relatos de famílias que resgataram esses idosos, né, acolheram os idosos novamente em casa, mas já estão procurando uma forma de levá-los para um outro abrigo. Isso também está sendo monitorado, está sendo acompanhado pela promotoria. Os prédios estão fazendo essas Isso. domiciliares, viu? E visitas domiciliares, ou seja, a situação agora está sob controle, mas infelizmente os idosos estavam muito debilitados e, como até a gente já trouxe em outra oportunidade, eles inclusive deverão ficar no Hospital Padre Zé o tempo que for necessário, porque não tem mais condições de ir para um abrigo ou de ir para casa, porque realmente a saúde ficou 100% comprometida. E agora, Erli, a gente traz essa história toda recontada, infelizmente com a confirmação de mais uma morte, que foi o seu Francisco, de 75 anos, Erli. Obrigado, agradeço a promotora, na verdade, onde ela, desde o primeiro momento, ela briga por esses idosos lá. Tudo que a gente não queria, diante de todos os mecanismos, diante de toda a informação que existe hoje em dia, nós estamos vivendo o ano de 2021 e essa cena que me marcou muito, na verdade, porque o primeiro idoso que veio a óbito, ele chegou para o Padre Egídio lá do Hospital Padre Zé, chegou para o padre e disse: padre, no leito, no momento ele chegava lá, chegou para o padre e disse: padre, não me deixe morrer no lixo, não me joguem no lixo. Outra idosa que a gente entrevistou, que a gente trouxe aqui um relato dela, ela dizia que nesse abrigo aqui vivia numa prisão, vocês lembram? Daquela idosa que conversou com a nossa equipe lá e ela disse: eu vivia numa prisão, me sentia numa prisão. Aí quem eram os responsáveis por isso? Aí os responsáveis são apenas os proprietários, o empresário, proprietário, não sei que nome dá, do abrigo? Ou será que os familiares, me desculpe o que eu vou dizer, vai ser pesado o que eu vou falar, posso tocar até no dedo na ferida se você for o caso. Mas será que os familiares não foram coniventes entre aspas, simplesmente abandonaram os seus, me ajuda aí, os seus os seus pais, seus avós, abandonaram em um asilo, em um abrigo para idoso? Será que alguém, um familiar de um idoso desse, não teria condições de abrigar ele dentro de casa? A pergunta que eu faço é essa. Será que dentro de toda a família, as Marias, as Joanas, os Pedros, os seus Franciscos que estavam lá no abrigo, será que diante de toda a família deles, apenas um familiar não teria condições daquele ato, daquele gesto humano de abrigar dentro de casa? Repito, não é que eles não estejam hoje
sendo bem tratados no Hospital Padre Zé, mas a figura da presença do familiar ajuda muito, tá? Ajuda muito aí. 12h11. Imagina você administrar um hospital, você ser padre, aí você dizer assim, escutar, ei, não me jogue no lixo. 12h11, 12h11, deixa eu vir pra cá, porque eu vou voltar pra cá pra dar um recado pra você agora aqui, vamos lá. Deixa eu falar pra você, ó.